carro para a cidade. Sim, Fique claro. Sim. Só que aí, por exemplo, você vai pegar hoje os carros premium, você pega um Taycan elétrico. Pô, quantos Porsche. quilômetros? Você está 600 pagando quilômetros? Porschão. 700, 800 mil no carro para você andar só dentro da Na cidade? cidade? Você pega Não, mas esse carro tem uma autonomia boa, não tem? Depende do seu Depende, pé se também, você estiver né? na cidade, sim. Não, se você mas estiver a na estrada, não. Taycan, ela cai muito? Então vamos falar de autonomia. O que acontece? A autonomia que o pessoal declara é a autonomia baseada numa norma chinesa, que ela fala que é 500 quilômetros, por exemplo. Só que o próprio Inmetro aqui já pediu para todo mundo parar com essa bagunça e colocar Certo. e declarar com 30% menos. Então, Que é a você que está verdadeira. comprando um carro que está declarado numa norma chinesa, 400 que ele custa- quilômetros. tira 500 30%, quilômetros. tira 30%. É. Porque se você fizer um uso só de cidade, ele vai chegar nisso, pode ser até que ele chegue mais. Mas se você for um cara que precisa colocar o carro na estrada, esse é um ritmo que é ruim para o carro elétrico. É diferente do carro a combustão. O carro a Uhum. combustão, ele é mais econômico na velocidade de cruzeiro, na estrada, Sim. e ele é mais gastão no anda e para da É. cidade. O carro elétrico, ao contrário. Ele é mais gastão na estrada e mais econômico. Por que ele é mais econômico? Outro dia saiu a matéria, os caras foram com... Como chama da Volkswagen? I4? E não sei o quê. I4, pode ser. E foram, ED4. foram São Paulo, Rio direto. Uhum. Sem carregar. Eu falei, caralho, pô, puta autonomia Sim, sim. a 60 por hora. Você entende? Falei, irmão, vocês Não. estão de sacanagem. Você entende? Não é Pô, legal. que eu vou a 60 km por hora. Mas conclui aí que você estava falando um negócio Porra. bacana. Você lembra o que você estava falando? Não, então, então assim, o que eu acho? Eu acho que a indústria, por exemplo, outra coisa que eu não consigo Tá entender. falando da autonomia, né? Que É. é 30% menos. 30% menos. Então, Não, e sem hoje... contar o teu pé, né, Cezinha? Se você der uma Exato, chutada, Exato. Tá melhorando o carro elétrico? Tá melhorando. tá melhorando, sem Mas dúvida. Sem dúvida. nada tira da gente da cabeça de que entre 1 ano, no máximo 2, nós vamos ter uma revolução até no que se fala as baterias. Que as baterias, elas precisam mudar. Quando o cara compra um carro elétrico hoje, estou falando de um carro elétrico, e ele fala assim, pô, eu estou comprando esse carro porque eu quero ser amigo do meio ambiente. Então vamos lá. Carro elétrico com bateria usando a rede não é amigo do meio ambiente. Número 1. Número 2. Por quê? Quando a gente fala de carro a combustão, as pessoas têm que separar. Uma coisa é o carro a combustão com um combustível fóssil, diesel e gasolina. Outra coisa é o motor a combustão Etanol. com etanol. Aham. O carro mais amigo do meio ambiente hoje no mundo é o motor a combustão com etanol. Etanol. Por quê? Você está usando um combustível renovável e a cana, durante seu desenvolvimento, ela captura gás carbônico. Então, a cana ela ajuda a fazer o que a gente chama de compensação de carbono. Toda Troca, planta, né? A troca. troca. Toda planta ela só vai começar a devolver gás carbônico para a natureza quando ela chegar no seu ponto de maturidade. Nessa hora, você corta a cana. E você faz várias coisas com a cana, entre elas eletricidade, você faz açúcar, você faz o álcool e assim vai. Caldo de cana, Né? delícia. Rapadura. Rapadura. Então, o que nós temos? Eu sempre digo assim, qual que é o mundo ideal? É o motor elétrico, né? O motor elétrico é o melhor motor que tem. Qual é o melhor combustível que tem? É o etanol. Uhum. Se a gente junta essas duas coisas, nós Caralho. temos o melhor amigo do meio ambiente. E hoje, com a célula de combustível, você poderia, por exemplo, colocar etanol no seu tanque. O seu tanque vai passar por uma célula de combustível, se transformar em eletricidade na hora. De que forma? Quando você olha, né, a molécula da cana, você tem 2 carbonos, 1 oxigênio e 5 elétrons. Pendurado em cada átomo de carbono, você tem 5 hidrogênio. Energiza tanto que 23 litros substitui 700 quilos de bateria. Você iria colocar 40 litros, 50 litros de etanol e tocar um motor elétrico. Não estou falando de carro, não estou falando de carro Eu híbrido. entendi. Sim, sim. Estou falando do etanol Motor virar 100% eletricidade. Tira a bateria Isso. como Aí, fonte sim. de tanque. E aí- o tanque é gasolina, álcool. Isso. E... E aí, não sei, Mas estão desenvolvendo Os que estão- esse motor a álcool andei aí. com isso em 2015. Mas Caralho. tem. Em 2015. Não, mas isso A andou. Nissan já tinha um carro com essa célula de combustível. Mas era velho. protótipo. Isso, era um protótipo, mostrou para a imprensa. Mas mostrou que Eu funciona. andei no carro, né? A própria em Campinas, né? A Unicamp,
eles têm lá 2 setores, um que trabalha na questão de melhorar cada vez mais a cana e uma outra que trabalha em cima da célula de combustível. Uhum. Então, a célula de combustível, ela existe em 2 formas. É você ter o hidrogênio verde já processado fora e você coloca ele pronto no carro, seja líquido ou gasoso, ou você pode entrar com uma matriz e ter a célula SFOC, que a gente chama, que já faz a transformação ali dentro. Então, Caralho. o que eu quero dizer com isso? Que existem várias alternativas de você realmente ter um carro amigo do meio ambiente. Mas ele carrega o carro porque não tem bateria, né? Você pode, inclusive, trabalhar com Tem uma que bateria abastecer com menor. etanol. Você pode trabalhar com uma bateria menor para aproveitar o quê? E nisso eu acho que a bateria ela é interessante. Como existe a energia cinética... O que cares, tipo o cares. Isso. O cares. Você consegue, com uma bateria menor, você consegue aproveitar essa regeneração e usar ela, por exemplo, no momento de aquecimento do motor. Então, não é desprezível a bateria. A bateria Sim, ela é importante. mas muito menor. O que nós temos que fazer é uma Porra. bateria muito menor. É. Não ficar tão dependentes da bateria. Eu acho Outra coisa que eu não interessante. gosto é o discurso, né, dos caras que falam assim, que ótimo, porque o carro elétrico dá menos manutenção, Tem e muito aí menos peça a indústria móvel. tradicional vai quebrar, bem feito, porque tem menos peça. Gente, primeiro vamos lá. A conta não é essa. Porque se você pegar 1 milhão de quilômetros rodados e você começa a fazer a manutenção do seu carrinho, o carro elétrico, você vai fazer muito menos manutenção. Isso é Muito lindo. menos. Aí tem óleo. Sim, Sim, sim. é lindo. Gasta Então, muito quando você menos vai coisa, olhar, né? você vai falar assim, nossa, em 1 milhão de quilômetros, eu gastei, sei lá, 30 mil com o meu carro a combustão e eu gastei R$100 com o meu carro elétrico. Elétrico. Aham. Só que depois de 1 milhão de quilômetros, o seu carro Joga fora. a combustão, você pode continuar A andando. bateria do O teu tem elétrico você vai ter que trocar. jogar fora, igual você faz com o telefone celular. Qual que ficou mais barato? Existe um negócio chamado TCO, que é o custo total da operação. É de quando o carro nasce até quando o carro morre. Quando você fizer essa conta, você vai ver o seguinte, caramba, aí aquilo que a sua preocupação, cara, eu quero comprar um carro que depois eu tenha a revenda. Como é que você vai revender depois um carro Ah, não. elétrico com a bateria Depois lá de no 5 osso? anos, né? Mas você acha que eles não vão também fazer um mercado de troca de baterias, por exemplo? Não. De reposição? Você resolve o problema. Não, eles vão ter que fazer. Vão ter que fazer. Eles vão ter que Porque fazer. a estrutura do carro tá boa. Mas precisa ver custo, O né? único problema é o seguinte, vai conseguir fazer? Tá. É, então. Porque uma coisa que também me incomoda nessa história toda é que todas as vezes que eu questiono e eu estou junto com a indústria e a gente bate esse papo, é a ideia do que é o seguinte, mas nós vamos fazer, nós vamos melhorar, nós estamos estudando, nós estamos indo atrás. Vamos Mas, cara, pensando, você já é. está vendendo o carro hoje. Ele fala e isso você há ainda- 30 anos, E você né? não É. sabe o que você vai fazer ainda lá na frente. Não, e outro dia eu vi uma matéria, né? Você deve ter visto acho que foi um 500 elétrico. O cara pegou um teco da rua zoado, eu até te mostrei, e rasgou embaixo. Sim, acabou. Rasgou. PT no carro, velho. Ele levou pra concessionária 220 mil reais PT. pra trocar o negócio de bateria. Então, quando a gente fala assim de quebrar a indústria, porque não vai ter manutenção, porque o mecânico não vai precisar, não vai fazer peça, eu só queria lembrar o seguinte, o sujeito desempregado vai ser seu tio, Uhum. vai ser sua sobrinha. Seu primo, Você não seu- pode torcer por isso. É. Porque, ó, vamos lá, se você dissesse para mim assim, César, olha, nós vamos ter que se adaptar ao carro elétrico, você vai demorar mais para carregar, o carro custa mais caro, mas isso é em favor do planeta. Nós estamos falando da existência do homem na Terra. Não dá mais para ter o veículo a combustão. Cara, eu sou o primeiro a dizer o seguinte, vamos pagar esse preço. Mais importante é a Uhum. vida do ser humano na Terra em função da camada de ozônio, o escambau que todo mundo fala, do que o meu gosto. Só que a bateria, usando a isso. rede, não consegue fazer isso. Não é ela que vai salvar o planeta. Não é a bateria usando a rede, Tem principalmente que em ter a mistura dos países dois que você falou. onde você tem... Termocombustível. É, Rola, é, velho. não rola. Tá errado isso daí. Não vai ter Usina demanda, termoelétrica, né? Agora, o que nós temos que fazer? Vamos lembrar também que a Europa já meteu o pé na porta da China, dizendo assim, cara, vocês estão vendendo um carro muito barato aqui porque os carros vêm subsidiados. Ué, mas aqui no Brasil também já deram uma... Já falaram assim, já porque deram umas... quando você acabaram compra meio com a graça. Por né? que, que o carro chinês assim- está vindo forte com Então, isso?